E você e seu irmão tinham uma certa rivalidade? Eu ouvi falar de alguma coisa assim. Tinha competição, mas vocês tinham uma rivalidade um com o outro? Não, era uma rivalidade mais saudável, né? Esse negócio Aham. de treinar melhor hoje. Ah, eu treinei melhor, eu fiz essa posição, ó, hoje eu consegui executar esse golpe e tal. E aí, e ele era um cara que corria muito atrás, então, muito pesquisador. Então, todo dia ele trazia coisa nova. E para acompanhar, eu tinha que treinar É. bastante também, né? Sabe como é que é irmão gêmeo, né? Então, isso foi porque um ia motivando o outro. Chegou uma época que ele era meu melhor treino, que era um cara grandão também, e pesado para a idade. Talvez a gente chegou com 13, 14 anos, tinha 85 quilos. Não é quem era criança com 85 quilos com 13 anos. E eu era o melhor treino para ele naquela época, porque os outros meninos eram menores, né, da idade. Ah, aham. 15 anos, o cara tinha 90 quilos, já era cheio de músculo. Então, a gente ficava nessa assim de estar melhor fisicamente. De manhã cedo a gente acordava para poder remar, né? Então, era uma criança com 16 anos, acordava 5 horas da manhã para poder ir fazer remo. São poucas crianças que fazem isso. Mas aí foi bom, por eu ter um cara competitivo com o Rodrigo, ia puxando ali a sarrafo para cima, né? Tinha que ter disposição para estar junto, né? E qual de vocês começou antes, assim, porque, assim, gêmeos, né? Tinha algum de vocês liderou um pouco, assim, mais a questão de campeonatos e coisas do tipo? A gente começou junto no jiu-jitsu, no judô. Do judô a gente começou junto. Aí no boxe a gente fez junto também uma época. Aí no jiu-jitsu ele começou um pouquinho antes, lá em Salvador. Nessa época eu estava fazendo um. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um trabalho. Eu trabalhava num negócio lá para poder levantar uma graninha, juntar mais de dinheiro. Assim, dizer assim. Eu não conseguia entrar no jiu-jitsu primeiro. Aí depois no MMA ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei na competição de jiu-jitsu. E ele estreou Uhum. primeiro no MMA porque nos Estados Unidos tinha mais o MMA naquela época, que no Brasil estava bem fraco, mais fraco. Ele estreou lá primeiro que eu no MMA. E aí ele foi Ah, para o Japão, fez uma luta no Japão, logo na segunda, terceira luta, e, e aí falou, ó, Jerry, tem uma luta para você fazer ano que vem aí, então se prepara direitinho, que ano que vem você vai para lá. Isso de um então, de repente, como ele começou antes do MMA, de repente foi por isso que ele tem o nome Minotauro e você Minotouro? Quem escolheu isso? Como é que Não, na ficou isso? verdade, cara, o nome Minotauro, Minotouro, foi um cara lá da Academia Champion, um cara chamado Passarinho, um cara super engraçado que botava apelido em todo mundo. E esse cara um dia foi fazer um sparring com ele, e aí ele foi, deu um soco, né, no cara, e aí o cara ligou pra mulher, amor, hoje eu não vou poder jantar contigo, que um cara aqui, o Minotauro, me deu um soco na boca. Aí brincando, zoando, e aquele apelido pegou, e aí ficou Minotauro, e esse outro aí, Minotouro. E aí o cara botou apelido nos dois. E aí meu irmão ainda ficou bravo no dia, assim, aí quando você fica bravo, aí piora, né? Aí Aí pegou na ficou, já academia. era, Minotauro e Minotauro. Chegava no tatame, era Minotauro e Minotauro. Ah, então foi aleatório. O cara só escolheu. Não, deu O uma Rodrigo zoada, foi e o todo mundo acha que Minotauro. isso virou até sobrenome, né? Minotauro, Minotauro. É. É porque nos Estados Unidos é conhecido como Little Nog, né? Que é de Nogueira, Little Nog, Big Nog, de Nogueira, né? Porque eles falam é? É, mais de de Nogueira, Nogueira. não falam Rogério, Rodrigo, né? Nogueira, É, é o eles são nome. sérios. E aí, quando uma vez o Dan White falou, né? Ah, esse eu quero o Big One, Little One. Aí ficou Little Nog, Big Nog, o Dan White deu uma zoada, ela fez uma piada lá no dia. E aí, o Dan White fala aquilo ali, a galera, todo mundo, todos os repórteres virou apelido, aí virou quase que um sobrenome. Ah, legal. É porque a galera só fala Little Nog, né? Estranho que aqui no Brasil isso não é conhecido como Little Nog, não tem nada a ver, né? Não, não, a galera lá fala muito mais do sobrenome, né? Lá no Japão também. Japão Nogueira a gente era bem conhecido lá como os Nogueiras, né? Tanto é que a gente colocou o nome da academia Tim Nogueira. E aqui no Brasil não era tão conhecido o Tim Nogueira, porque o Nogueira, né, era mais Minotauro e Minotouro. Aqui, engraçado, né? Você pega mais o nome próprio É, e e apelido, o né? E apelido. é sacanagem, né? Tipo, E a sacanagem. E lá totalmente só o sobrenome, né? Se você. Todo mundo é. conhece mais, geralmente, pelo sobrenome.
O meu irmão, cara, ele teve uma história muito bacana, né? Ele foi atropelado por um caminhão quando ele tinha 11 anos de idade, né? Então, pô, a gente estava em frente a uma festa de aniversário e de repente tava brincando em cima do caminhão e o cara ligou o caminhão, a gente não viu, e o cara saiu arrancando de uma ré, ele caiu, aí a gente pulou pelo lado do caminhão, assim, pela lateral, e ele pulou por trás. Ele caiu sentado num monte de areia, não conseguiu sair, tropeçou, o caminhão saiu passando devagarzinho em cima do monte de areia e passou por cima dele. E aí, cara, não, a barriga dele estourou, a costela, fígado, pulmão e tal. E aí ele foi um cara que teve uma infância muito sofrida por causa desse acidente. Ele passou 11 meses no hospital, passou mais de 18 cirurgias, o pulmão, fígado. E aí, cara, ele era um cara que ele via as coisas assim com uma certa facilidade, porque o cara passou muita dificuldade. Que isso? Tinha luta que aceitava, por exemplo, lutar contra o Bob Sapp, um cara, um gigante de 172 quilos, e ele com 102 quilos, e ninguém aceitava lutar com o cara. E eu me lembro que chegou lá no Japão, ninguém queria lutar com o cara, e fizeram um Pride Dynamite, um evento com 110 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio. A luta final, meu irmão estava com um problema na coluna que ele não saía de casa, porque não conseguia ficar em pé. A gente foi, soube que tinha um cara que chamava Burt, um cara que era um preparador físico lá no interior da Holanda, que esse cara era da NBA. Então o nego ia lá da NBA, saiu dos Estados Unidos para fazer uma temporada lá de 3 meses para ele tratar a coluna, porque os caras são gigantes, salta muito alto e desce e dá problema lombar. E aí soubemos que esse cara fazia isso e a gente foi bater lá, no interior da Holanda, ficamos lá um mês e tal, tratando da coluna. E aí, no meio dessa viagem, o cara chamou, ó, tem uma viagem para o Japão, fazer negociação do luta. Partimos lá para o Japão, e aí o cara falou assim, ó, tem uma luta para você, né? E nisso o meu irmão tava assim, voltando a treinar. No dia que o cara falou, liberou, pode treinar. A gente viajou pro Japão. Chegou lá, o cara mostrou a fita do gigante, e era assim, era um soco, pum, e o cara caía. Era tipo assim, começou a luta, um soco, pum, caía. Luta de 8 segundos, sabe? Tipo o Mike Tyson, o cara batia, pum. E aí, todo mundo falou assim, cara, você vai lutar? Aí eu falei, bichão, assim, das duas, uma. Ou você não aceita, ou você aceita e ganha muita grana, porque ninguém quer isso aqui.